Bem-vindo, ouvinte insone e curioso, à nova temporada do nosso podcast bíblico Lo-Fi. Se você achou a família de Isaac complicada, prepare-se, porque agora vamos mergulhar na vida de José, o sonhador mais famoso do Antigo Testamento. Sabe aquela história de família grande, irmãos ciumentos e sonhos que ninguém entende? Pois é, aqui tem de sobra. Nesta temporada, você vai conhecer um menino que ganhou uma túnica colorida, perdeu a paz em casa e acabou indo parar no Egito. Tudo isso antes de virar adulto. Vai descobrir como os sonhos podem virar pesadelos, como a inveja pode mudar destinos e como até mesmo uma rotina de prisão pode render boas histórias para dormir. Então, apague as luzes, ajeite o travesseiro e prepare-se para viajar por desertos, mercados de escravos, palácios egípcios e prisões úmidas. Tudo isso sem sair do seu quarto. E claro, só se inscreve se realmente gosta de histórias bíblicas com um toque de humor, perguntas inesperadas e aquele ritmo perfeito para relaxar. Já imaginou acordar um dia e perceber que seus irmãos querem te vender? Pois é, José também não. Você acha que já teve um sonho estranho? Espera só para ouvir os de José. Será que a vida no Egito era só pirâmide e festa? Ou tinha mais areia e drama do que você imagina? Se você acha que família grande é sinônimo de confusão, prepare-se para conhecer os irmãos de José. E se você acha que já passou vergonha na frente dos outros, espera até ouvir como José interpretou sonhos na prisão. Se você está pronto para embarcar nessa jornada, fique confortável, porque a saga de José está só começando e, sinceramente, ninguém sabe onde ela vai parar. Episódio 1. Infância de José e favoritismo de Jacó. Imagine acordar em uma casa onde cada café da manhã parece uma competição de quem chama mais atenção do pai. Agora, multiplica isso por 12 irmãos. Pois é, esse era o clima na casa de Jacó. E se você acha que disputa por atenção é coisa de novela, espera só para conhecer o protagonista de hoje, José, o filho queridinho. José era o penúltimo filho de Jacó, mas para o coração do pai parecia ser o primeiro. E não era segredo para ninguém. Jacó não era exatamente discreto. Ele não só dizia que José era especial, como resolveu presentear o garoto com uma túnica colorida. Não era só uma camisa legal. Era praticamente um outdoor ambulante de favoritismo. Sabe aquele presente que faz todos os outros irmãos olharem torto? Pois é, José desfilava pela casa com a túnica como se estivesse numa semana de moda do deserto. Agora, pausa para reflexão. Você já ganhou um presente que fez todo mundo te olhar estranho? Se sim, parabéns, você já sabe um pouco do que José sentiu. Se não, imagina a tensão de sentar na mesa do almoço com 11 irmãos te encarando como se você fosse o último pedaço de bolo. Jacó, por sua vez, parecia não perceber ou simplesmente ignorava o clima pesado. Talvez achasse que amor se mede em metros de tecido colorido, ou talvez só quisesse compensar os anos de novela mexicana que viveu com Esaú, seu irmão gêmeo. Sim, Jacó já tinha experiência em favoritismo, só que agora era ele quem distribuía as cartas. E não pense que a mãe de José, Raquel, ficava de fora dessa história. Ela era a grande paixão de Jacó, o que só aumentava o favoritismo. Enquanto as outras mães da casa provavelmente trocavam olhares de "lá vem mais confusão", Raquel assistia tudo com aquele sorrisinho de quem sabe que o filho vai ganhar o melhor pedaço do cordeiro no jantar. Agora, vamos falar de José. Ele era um adolescente sonhador, literalmente. Gostava de contar tudo o que via, sentia e sonhava. Sabe aquela criança que narra todo o seu dia como se fosse um reality show? José era assim. E claro, isso só aumentava o ranço dos irmãos. Afinal, ninguém gosta de ouvir todo dia como a vida do outro é incrível, ainda mais quando o outro está usando uma túnica colorida. Mas antes de julgar os irmãos de José, pensa aí, você já se sentiu deixado de lado? Já achou que alguém da sua família recebia mais atenção do que você? Pois é, o ciúme deles não era só drama, era quase inevitável. E cá entre nós, Jacó não ajudava muito a melhorar o clima. A casa de Jacó era tipo um reality show sem câmeras, mas com muita emoção. Tinha competição, alianças secretas,
panelinhas e, claro, aquele participante que todo mundo ama odiar. E adivinha só, José era esse cara. Agora, imagina a cena. José acorda cedo, coloca a túnica colorida, toma café olhando para os irmãos que já estão de cara feia e ainda resolve contar um sonho diferente a cada manhã. Não é de se admirar que a tensão só aumentava. Se existisse grupo de WhatsApp dos irmãos, com certeza o nome seria Sobrevivendo ao Favoritismo. E para piorar, Jacó não era só pai, era chefe da fazenda. Ou seja, quando ele mandava José fazer alguma coisa, era como se dissesse: olha como ele é responsável, aprendam com ele. Spoiler, ninguém gosta de ser comparado, ainda mais quando o exemplo é o irmão mais novo e favorito. Mas calma, porque a história está só começando. Se você acha que já viu Família Complicada, espera só até os sonhos de José entrarem em cena. E antes de terminar, fica a pergunta: se você fosse um dos irmãos de José, como reagiria ao favoritismo? Faria parte do grupo Deixa Pra Lá ou do time Isso Não Vai Ficar Assim? No próximo episódio, vamos descobrir como os sonhos de José acenderam ainda mais o ciúme dos irmãos e deram início a uma sequência de eventos digna de maratona. Então, não sai daí, porque a túnica colorida ainda vai dar muito pano para manga. Episódio 2: Os sonhos e o ciúme dos irmãos. Se você acha que já teve um sonho estranho, prepare-se para conhecer José, o campeão mundial de sonhos que causam confusão em família. Porque, convenhamos, sonhar é normal, mas sair contando tudo para quem já está de cara feia para você, aí é pedir para o clima azedar de vez. Imagine a cena: café da manhã na casa de Jacó. 11 irmãos tentando decidir quem vai pegar o último pedaço de pão. E José chega animado, tônica colorida brilhando, pronto para compartilhar o sonho da noite. Se existisse grupo de WhatsApp naquela época, provavelmente teria um mute só para as mensagens do José. José começa: gente, tive um sonho incrível. Estávamos todos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé e os de vocês se curvaram ao redor do meu. Silêncio constrangedor. Sabe aquele momento em que todo mundo finge que não ouviu? Pois é, foi mais ou menos assim. Só que no fundo, cada irmão já estava calculando quantos pontos de paciência ainda restavam. E não para por aí. No dia seguinte, novo sonho, novo anúncio. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Pronto, agora não era só os irmãos que estavam incomodados. Até Jacó e Raquel ficaram com a pulga atrás da orelha. Afinal, ninguém gosta de ouvir que vai se curvar para o filho caçula, nem mesmo os pais. Agora pausa para reflexão. Você já contou alguma coisa animado e percebeu que ninguém mais achou graça? Ou pior, que todo mundo ficou irritado? Pois é, José era mestre nisso. E para ser justo, ele não fazia por mal. Era só um adolescente empolgado, sem filtro, achando que todo mundo ia achar incrível os sonhos dele. Spoiler, ninguém achou. O ciúme dos irmãos, que já estava no modo alerta amarelo, agora entrou no modo código vermelho. Eles começaram a olhar para José não só como o favorito, mas como uma ameaça. Afinal, quem esse garoto pensa que é para dizer que um dia todos vão se curvar diante dele? Se fosse hoje, já teria rolado um unfollow em todas as redes sociais. E Jacó, o pai, também ficou pensativo. Ele até deu uma bronca em José, dizendo para não exagerar, mas no fundo ficou intrigado, porque se tem uma coisa que Jacó sabia, era que sonhos às vezes têm significado. Afinal, ele mesmo já tinha vivido umas histórias bem malucas com Deus. Mas como todo bom pai, preferiu guardar a dúvida para si e fingir que estava tudo sob controle. Enquanto isso, os irmãos começaram a planejar. Não, ainda não era plano de novela mexicana, mas já rolava aquele clima de precisamos fazer alguma coisa. Eles começaram a evitar José, a falar pelas costas e, claro, a alimentar ainda mais o ciúme. Porque, sejamos honestos,
Nada une mais uma galera do que um inimigo em comum. E naquele momento, José era o alvo perfeito. E agora pensa comigo. Você já fez parte de um grupo que se une só para reclamar de alguém? Não precisa responder em voz alta, mas todo mundo já viveu isso. E na casa de Jacó, a moda era reclamar do sonhador. O grupo Sobrevivendo ao Favoritismo agora tinha uma nova pauta: como lidar com os sonhos de José. E José seguia vivendo no mundo da lua, ou melhor, no mundo dos sonhos. Ele não percebia o tamanho da irritação dos irmãos. Talvez achasse que, no fundo, eles iam entender, ou talvez só estivesse curtindo a atenção, mesmo que negativa. Afinal, ser o centro das atenções para o bem ou para o mal era algo que ele já estava acostumado. Mas, como toda boa história, a tensão só aumentava. Os irmãos começaram a evitar José até nas tarefas do campo. Se ele ia para um lado, eles iam para o outro. Se ele falava, eles fingiam não ouvir. E claro, cada novo sonho era motivo para mais uma rodada de olhares atravessados. E você, ouvinte, já parou para pensar no poder que um simples sonho pode ter? Às vezes é só uma viagem da nossa cabeça. Outras vezes pode ser o começo de uma grande virada na vida. No caso de José, os sonhos eram mais do que simples devaneios noturnos. Eram pistas do que estava por vir. Só que ninguém percebeu isso a tempo. Agora, atenção para o detalhe. Mesmo com todo o ciúme, ninguém ainda tinha coragem de confrontar José de verdade. Era aquele clima de Guerra Fria, onde todo mundo sabe que vai dar ruim, mas ninguém quer ser o primeiro a agir. E enquanto isso, José continuava sonhando, contando e, sem saber, cavando o próprio buraco. No final das contas, os sonhos de José viraram o estopim para tudo o que viria depois. Eles não só revelaram o que estava no coração dos irmãos, mas também prepararam o cenário para uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Porque se você acha que o pior já passou, pode se preparar. O que vem a seguir é digno de maratona com pipoca. E aí, se fosse um dos irmãos de José, o que faria? Ignoraria os sonhos ou começaria a planejar alguma coisa? E se fosse o próprio José? Continuaria contando tudo ou aprenderia a guardar segredo? Episódio 3: José vendido como escravo e a vida no Egito. Se você acha que já passou por um dia ruim, é porque ainda não conhece o que aconteceu com José depois dos sonhos polêmicos. Porque, sinceramente, tem gente que acorda com o pé esquerdo, mas José acordou com todos os irmãos de mau humor e um plano nada amigável. Tudo começou como um dia normal na casa de Jacó. Os irmãos estavam no campo cuidando dos rebanhos e Jacó, como bom pai preocupado e, claro, um pouco parcial, resolveu mandar José para ver como estava o trabalho dos irmãos. Nada como mandar o filho favorito fiscalizar quem já não gosta dele, não é mesmo? Se existisse aplicativo de avaliação de chefes naquela época, Jacó já teria nota baixa só por essa decisão. José, túnica colorida a postos, parte para o campo. E claro, os irmãos já estavam de olho. Eles veem José se aproximando de longe, túnica brilhando no sol, e a conversa começa a esquentar. "Lá vem o sonhador!" alguém diz, provavelmente revirando os olhos. Se existisse trilha sonora dramática, esse seria o momento de tocar. E aí surge o plano. Não era só ciúme, era vontade de resolver o problema José de vez. Primeiro pensaram em algo radical, mas Rúben, o irmão mais velho, teve um lampejo de consciência e sugeriu apenas jogar José num poço vazio. Sim, um poço, porque nada diz amor de irmão como jogar alguém num buraco. José chega, talvez esperando um abraço ou, no mínimo, um bom dia, mas recebe o quê? Uma emboscada. Os irmãos arrancam a túnica colorida, finalmente alguém resolveu o problema do figurino, jogam José no posto e sentam para almoçar. Sim, porque depois de um sequestro em família, nada como um lanchinho para acalmar os ânimos. Agora, pausa para reflexão. Você já teve um dia em que tudo saiu errado, mas no meio do caos, alguém resolve parar para comer? Pois é, na Bíblia até os vilões precisam de uma pausa para o almoço. Detalhe,
José está no fundo do poço, literalmente, enquanto os irmãos debatem o que fazer. Eis que surge uma caravana de ismaelitas, comerciantes viajando rumo ao Egito. Judá, outro irmão, tem uma ideia digna de empresário. Por que não vendemos José? Assim não precisamos nos sujar com sangue e ainda ganhamos um trocado. Pronto, nasceu o primeiro comércio de irmãos da história. Eles vendem José por 20 moedas de prata. Se você acha que já foi desvalorizado, imagina ser vendido por menos do que um ingresso para um show. José, agora sem túnica e sem dignidade, é levado pelos ismaelitas rumo ao Egito. E enquanto ele vai embora, os irmãos resolvem encobrir o crime. Pegam a túnica, sujam com sangue de cabra e levam para Jacó, fingindo que um animal selvagem atacou o filho favorito. Jacó, devastado, rasga as roupas, lamenta e entra em luto profundo. E os irmãos seguem a vida, como se nada tivesse acontecido. Família unida, só que não. Agora, vamos acompanhar José. Imagina o choque. Um dia, você é o queridinho da casa, no outro, está acorrentado sendo levado para um país desconhecido. O Egito era o centro do mundo antigo, cheio de pirâmides, faraós e, claro, areia para todo lado. Para José, tudo era novo e assustador. Ele não falava a língua, não conhecia ninguém e, pior, não tinha nem a túnica colorida para se sentir especial. Mas José tinha algo que ninguém podia tirar: a fé. Mesmo no pior cenário, ele acreditava que Deus estava com ele. E convenhamos, é preciso muita coragem para manter a esperança quando tudo parece perdido. Você já passou por um momento em que tudo desmoronou, mas no meio do caos, alguém resolveu parar para comer? Pois é, na Bíblia até os vilões precisam de uma pausa para o almoço. Detalhe, José está no fundo do poço, literalmente, enquanto os irmãos debatem o que fazer. No Egito, José é vendido para Potifar, um oficial importante do faraó. Novo dono, nova casa, novas regras. Se antes ele era o favorito, agora era só mais um escravo. Mas detalhe, José não se deixou abater. Ele trabalhou duro, fez tudo com excelência e rapidinho chamou a atenção de Potifar. Porque mesmo longe de casa, quem tem brilho próprio não passa desapercebido. E aqui vai uma lição digna de post motivacional. Às vezes a vida te tira tudo, mas ninguém pode roubar sua atitude. José perdeu a família, a túnica e a liberdade, mas manteve a integridade. E isso fez toda a diferença. Agora, pausa para um momento. E se fosse você? Como reagiria se fosse traído pela própria família e jogado num país estranho? Ficaria revoltado? Faria drama? Ou tentaria recomeçar? José escolheu não se vitimizar. E por isso, começou a virar o jogo mesmo em meio ao caos. Enquanto isso, no acampamento dos irmãos, o clima era de segredo e tensão. Ninguém falava sobre José, mas todo mundo sabia que a mentira tinha prazo de validade. Jacó, por sua vez, mergulhou em uma tristeza profunda. A casa, antes cheia de barulho, agora era só silêncio e lamento. E os sonhos de José pareciam ter virado pesadelo. Mas, como toda boa história, nada é definitivo. O Egito, que parecia o fim da linha, era só o começo de uma nova jornada para José. Porque às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem você é de verdade. E aí, ouvinte, já pensou se alguém resolvesse te vender só para se livrar de você? Como seria recomeçar do zero, sem nada, em um lugar onde ninguém te conhece? E mais importante, você conseguiria manter a fé e a esperança mesmo assim? No próximo episódio, vamos descobrir como José se sai na casa de Potifar, enfrentando tentações, armadilhas e, claro, mais uma rodada de confusão digna de novela. Então, prepara o coração, porque a aventura está só esquentando e, sinceramente, José ainda vai te surpreender muito. Episódio 4. A casa de Potifar e a falsa acusação. Você já teve a sensação de que, quando as coisas finalmente começam a dar certo, o universo resolve testar sua paciência? Pois é, José também. Depois de ser vendido como escravo,
perder a família, a túnica e quase a esperança, ele finalmente encontrou um pouco de estabilidade na casa de Potifar. Mas, como toda boa novela, a calmaria dura pouco. Potifar era um figurão no Egito, capitão da guarda do faraó. Não era qualquer um. E logo de cara percebeu que José era diferente. Não era só um escravo comum. Ele era dedicado, honesto e, vamos combinar, tinha aquele brilho de protagonista. Potifar gostou tanto de José que colocou o rapaz para cuidar de toda a sua casa. Imagina a confiança, de escravo recém-chegado a gerente geral da mansão. Se existisse LinkedIn naquela época, o perfil de José já estaria bombando. E não era só Potifar que reparava em José. A esposa de Potifar, que não tinha nome na Bíblia, mas bem que merecia um título de vilã, também percebeu o charme do novo gerente. E aí começa o drama. Ela começou a dar em cima de José dia após dia. Sabe aquela insistência que já passou do ponto do constrangimento? Pois é, era assim. José, fiel a Deus e ao seu patrão, recusava todas as investidas. Não posso trair meu senhor, nem pecar contra Deus. Olha só a integridade do rapaz. Agora a pausa para reflexão. Você já se viu numa situação em que dizer não era a escolha certa, mas também a mais difícil? José estava ali, longe de casa, sem ninguém por ele e mesmo assim manteve o caráter. Ele poderia ter escolhido o caminho fácil, mas preferiu fazer o certo. Spoiler: nem sempre fazer o certo traz resultados imediatos. A esposa de Potifar, frustrada com as recusas, resolveu partir para o plano B, a armadilha. Um dia, quando ninguém estava em casa, ela agarrou José e tentou forçá-lo. Ele, desesperado, fugiu, deixando a capa para trás. E foi aí que a história virou de cabeça para baixo. Com a capa de José nas mãos, ela gritou, chamou os servos e inventou uma história. José tentou me atacar. Pronto, estava armada a confusão. Potifar chega em casa, escuta a versão da esposa e, claro, fica furioso. Afinal, quem vai duvidar da própria mulher? Sem chance de defesa, sem testemunhas, José é preso na hora. De gerente da mansão para prisioneiro. Tudo em um piscar de olhos. Se existisse rede social, o cancelamento seria instantâneo. Agora pensa comigo. Você já foi acusado de algo que não fez? Já sentiu a frustração de ver tudo desmoronar por causa de uma mentira? José sentiu isso em dose dupla. Ele fez tudo certo, foi fiel, trabalhou duro e, mesmo assim, acabou atrás das grades. Se fosse novela, esse seria o momento de gritar injustiça para a tela. Mas José, mais uma vez, não se deixou abater. Mesmo na prisão, manteve a postura. E adivinha só, o carcereiro percebeu que José era diferente. Logo, ele estava ajudando a organizar a cadeia, cuidando dos outros presos e, claro, ganhando confiança, porque onde José vai, ele encontra um jeito de ser útil. Se existisse prêmio de funcionário do mês no Egito, José já teria uma coleção. E aqui vai uma lição digna de anotação. Nem sempre fazer o certo vai te livrar dos problemas, mas vai te manter a consciência tranquila. José sabia que estava sendo injustiçado, mas não deixou o rancor tomar conta. Ele escolheu continuar sendo quem era, mesmo quando ninguém estava vendo. Enquanto isso, lá fora, Potifar provavelmente ficou com aquela pulga atrás da orelha. Afinal, José nunca tinha dado motivo para desconfiança. Mas, para manter a paz em casa, preferiu não investigar muito. E a esposa de Potifar seguiu com a história como se nada tivesse acontecido. Porque, às vezes, o mundo prefere acreditar na mentira mais conveniente do que na verdade mais difícil. E você, ouvinte, já pensou como reagiria se estivesse no lugar de José? Manteria a fé ou perderia as esperanças? Continuaria fazendo bem, mesmo sem reconhecimento? Ou jogaria tudo para o alto e se entregaria ao desânimo? A prisão, que parecia o fim da linha, na verdade era só mais um capítulo na jornada de José. Porque em vez de se tornar amargo, ele escolheu florescer onde foi plantado. E no fundo, sabia que Deus ainda tinha planos para ele, mesmo que tudo parecesse perdido.
No próximo episódio, você vai descobrir como José, mesmo preso, continuou sendo canal de bênção para quem estava ao redor. E, claro, vai conhecer dois personagens que vão mudar o rumo dessa história: o copeiro e o padeiro do faraó. Então não perca, porque a saga de José está longe de acabar. E, sinceramente, cada reviravolta só deixa tudo mais interessante. Episódio 5: O tempo na prisão e a interpretação dos sonhos. Se você acha que já ficou preso em situações complicadas, tente imaginar o que é estar literalmente preso, injustamente, em uma prisão egípcia do Antigo Testamento. Sem direito a advogado, sem visita de domingo, sem nenhum joguinho no celular para passar o tempo. Era só pedra, grades e, claro, muita história para contar. José, nosso protagonista, já tinha perdido família, túnica, emprego e reputação. Agora estava atrás das grades, pagando por um crime que não cometeu. Se fosse hoje, já teria virado meme. Quando você só queria trabalhar em paz, mas a vida resolve te colocar na prisão. Mas, diferente de muita gente que teria se revoltado, José decidiu fazer da cadeia o seu novo campo de atuação. Afinal, se a vida te dá limões, faça uma limonada. Ou, no caso de José, organize a prisão. O carcereiro-chefe, que não era bobo nem nada, logo percebeu que José era diferente. Ele era confiável, organizado e, acima de tudo, não reclamava de nada. Em pouco tempo, José ganhou a confiança do chefe da prisão e passou a cuidar dos outros presos. Era tipo um gerente de RH do cárcere, resolvendo conflitos, distribuindo tarefas e, quem diria, até ouvindo desabafos. Se existisse LinkedIn na cadeia, o perfil de José estaria cheio de recomendações 5 estrelas. Agora, pausa para reflexão. Você já se pegou tentando melhorar um ambiente ruim só para não enlouquecer? José era esse tipo de pessoa. Ele podia ter se entregado ao rancor, mas escolheu ser útil. E cá entre nós, isso faz toda a diferença. Porque mesmo preso, José não deixou de ser quem era. Foi nesse cenário que dois novos personagens entraram na história: o copeiro e o padeiro do faraó. Sim, até o rei do Egito tinha seus funcionários passando por maus bocados. Ninguém está imune a um chefe temperamental, nem mesmo no palácio. O copeiro e o padeiro caíram em desgraça com o faraó e foram parar na mesma prisão de José. Coincidência? Pode até ser, mas na Bíblia, coincidências geralmente têm um propósito maior. Certa noite, tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram sonhos estranhos, daqueles que você acorda suando frio e pensando: o que será que isso significa? No dia seguinte, José percebeu que os dois estavam cabisbaixos e foi logo puxando conversa. O que houve? Vocês parecem que viram um fantasma. Eles contaram sobre os sonhos e disseram que não havia ninguém para interpretá-los. Aqui entra um dos momentos mais marcantes da história de José. Ele, sem hesitar, disse: as interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos. Olha a ousadia. Mesmo preso, José não perdeu a fé nem a confiança de que Deus ainda estava com ele. E convenhamos, é preciso coragem para se colocar à disposição quando tudo parece perdido. O copeiro contou seu sonho primeiro. Viu uma videira com 3 ramos que floresciam e produziam uvas. Ele espremia as uvas no copo do faraó e servia ao rei. José, com aquele olhar de quem entende das coisas, disse: em 3 dias você será restaurado ao seu cargo e voltará a servir o faraó. O copeiro respirou aliviado, provavelmente já fazendo planos para o futuro. O padeiro, animado com a boa notícia do colega, resolveu contar o seu sonho também. Carregava 3 cestos de pão na cabeça, mas aves vinham e comiam tudo. José, sempre sincero, não dourou a pílula. Em 3 dias você será executado e as aves comerão sua carne. Clima tenso no ar. Se existisse música de suspense, esse seria o momento. Agora, pausa para reflexão. Você teria coragem de dar uma notícia dessas para alguém?
José não fugiu da responsabilidade. Ele sabia que, às vezes, a verdade não é fácil de ouvir, mas precisa ser dita. E, mais uma vez, mostrou que integridade não depende das circunstâncias. 3 dias depois, tudo aconteceu exatamente como José interpretou. O copeiro foi restaurado ao seu cargo e o padeiro, infelizmente, teve um final trágico. Antes do copeiro sair, José fez um pedido. Quando estiver diante do faraó, lembre-se de mim. Fale de mim ao rei, para que eu possa sair desta prisão. Um pedido simples, quase um apelo desesperado de quem só queria justiça. Mas como em toda boa história, o copeiro esqueceu de José assim que voltou ao palácio. Sabe aquele amigo que promete te ajudar, mas some quando você mais precisa? Pois é, José ficou esperando, dia após dia, mês após mês, e nada de liberdade. O tempo passou e José continuou preso, mas não perdeu a esperança. E aqui vai mais uma lição. Às vezes, a resposta que você espera não vem na hora que você quer. Às vezes as pessoas esquecem, os planos mudam e a vida parece estacionar. Mas mesmo assim, não vale a pena desistir. José ficou mais 2 anos na prisão, mas continuou acreditando que Deus tinha algo maior preparado. Enquanto isso, lá fora, o Egito seguia seu ritmo. O faraó nem imaginava que dentro de uma prisão estava um homem que mudaria o destino de toda uma nação. E José, mesmo esquecido pelos homens, não foi esquecido por Deus. E você, ouvinte, já se sentiu esquecido, mesmo fazendo tudo certo? Já ficou preso em uma situação sem ver saída? José mostra que mesmo quando tudo parece parado, Deus ainda está trabalhando nos bastidores. No próximo episódio, prepare-se para um plot twist digno de série premiada. O faraó vai ter sonhos misteriosos e só uma pessoa será capaz de decifrar o enigma. Será que finalmente chegou a hora de José sair da prisão? Não perca, porque a reviravolta está chegando e, sinceramente, ninguém vai querer perder esse capítulo. Episódio 6. A ascensão de José como governador do Egito. Você já teve aquele sonho em que tudo muda de repente? Um dia você está na pior, no outro está no topo? Pois é. José viveu esse plot twist, só que sem precisar acordar. Depois de anos na prisão, esquecido pelo copeiro que prometeu ajudá-lo, José estava prestes a descobrir que quando Deus resolve agir, ninguém fica parado. Tudo começou com uma noite agitada no palácio do faraó. O rei do Egito, acostumado com banquetes, pirâmides e muito luxo, teve 2 sonhos que tiraram seu sono e sua paz. No primeiro, 7 vacas gordas saíam do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as gordas. No segundo, 7 espigas de trigo cheias e bonitas eram engolidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento. O faraó acordou suando frio e, como todo bom líder desesperado, convocou todos os magos e sábios do Egito para interpretar os sonhos. Spoiler! Ninguém fazia ideia do que significava. Nem Google resolveria. Eis que, finalmente, o copeiro do faraó lembra de José. Sim, aquele mesmo copeiro que esqueceu o amigo na prisão por 2 anos. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Majestade, tem um cara na prisão que interpretou o meu sonho e o do padeiro, e aconteceu exatamente como ele disse. O faraó, sem tempo a perder, manda buscar José às pressas. Imagina a cena. José, que acordou pensando que seria mais um dia comum de prisão, de repente é chamado para se apresentar ao homem mais poderoso do mundo. Antes de ir, José se barbeia, troca de roupa e se prepara. Porque, convenhamos, ninguém quer encontrar o faraó com cara de quem acabou de acordar na cadeia. Chegando lá, o faraó vai direto ao ponto. Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos. José, humilde, responde. Não sou eu quem interpreta, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha só a confiança de quem sabe quem está no comando. O faraó conta seus sonhos e José, sem hesitar, revela o significado. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de fartura que virão sobre o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas são 7 anos de fome que virão em seguida.
Deus está avisando o faraó para que ele se prepare. José ainda vai além e sugere um plano. Escolha um homem sábio para administrar o Egito, armazenar alimentos durante os anos de fartura e assim garantir que o povo sobreviva à fome. O faraó fica impressionado. Afinal, ninguém tinha dado uma resposta tão clara e prática. E num daqueles momentos que mudam a vida de qualquer um, o faraó olha para José e diz: já que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém mais sábio do que você. A partir de hoje, você será o governador do Egito. Só eu no trono serei maior que você. Pronto, de prisioneiro a governador em um único dia. Se existisse LinkedIn, o perfil de José teria explodido de conexões. Agora, pausa para reflexão. Você já imaginou ser promovido da noite para o dia? De esquecido a indispensável? José não só ganhou um novo emprego, mas também um novo nome egípcio, Zafenat-Paneia, roupas de linho, um anel do faraó e até uma carruagem oficial. E para completar, ganhou uma esposa, Asenate, filha de um sacerdote importante. De repente, o rapaz que era vendido como escravo virou o segundo homem mais poderoso do Egito. Se isso não é reviravolta, não sei o que é. José não perdeu tempo. Durante os 7 anos de fartura, ele percorreu todo o Egito, organizou armazéns, armazenou grãos e preparou o país para o que estava por vir. O povo prosperou. As cidades ficaram cheias de mantimentos e todo mundo achava que a vida seria uma festa sem fim. Mas José sabia. Tempos difíceis estavam chegando. Quando os 7 anos de fome começaram, o Egito estava pronto. Enquanto outros países sofriam, o Egito tinha comida de sobra, graças à sabedoria e ao planejamento de José. Pessoas de todas as partes vinham comprar alimentos e o nome de José se espalhou por toda a região. E, no meio desse sucesso todo, José ainda teve 2 filhos, Manassés, cujo nome significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha só a ironia, o lugar do sofrimento virou palco de bênção. Agora pensa comigo, você conseguiria manter a humildade depois de uma virada dessas? José não deixou o poder subir a cabeça. Ele sabia de onde veio, lembrava do poço, da prisão, das injustiças. E mesmo no topo, continuou servindo, planejando e cuidando de todos. E você, ouvinte, já se pegou sonhando com uma reviravolta dessas? Já pensou que, às vezes, o tempo de espera é só preparação para algo maior? José mostra que mesmo quando tudo parece parado, Deus está preparando o cenário para um novo começo. No próximo episódio, prepare-se para reencontros, emoções fortes e uma dose extra de drama familiar. Os irmãos de José vão bater à porta do Egito, famintos e sem saber quem está por trás do balcão de atendimento. Será que José vai reconhecer os irmãos? E, mais importante, será que vai perdoá-los? Não perca, porque a saga de José está só esquentando. E, sinceramente, ninguém sabe o que pode acontecer quando o passado bate à porta do presente. Episódio 7. O reencontro com os irmãos e o perdão. Imagine a cena. O Egito virou o centro do mundo. Tem comida, tem fila, tem gente de todo canto tentando sobreviver à fome. E quem está no comando do estoque? Ele mesmo, José, o ex-sonhador do poço, agora vestido de linho fino, com anel no dedo e sotaque egípcio. Se você acha que já viveu um plot twist na vida, José está aqui para provar que sempre pode ficar mais interessante. Do outro lado do mapa, lá em Canaã, a família de Jacó está passando aperto. A comida acabou, o desespero bateu, e não tem delivery que resolva. Jacó, já cansado de tanto drama familiar, olha para os filhos e solta aquela frase clássica de pai. Por que vocês estão aí parados? Vão até o Egito comprar comida? E lá vão os 10 irmãos de José, com cara de poucos amigos e barriga roncando rumo ao país das pirâmides. Agora, pausa para reflexão. Você já teve que encarar alguém do passado depois de uma grande confusão? Imagina o clima. Os irmãos chegam ao Egito e, claro, vão direto ao responsável pela distribuição de mantimentos. Eles se curvam diante de José,
sem nem sonhar que aquele governador todo-poderoso era o irmão que eles venderam anos atrás. Ironia do destino ou roteiro perfeito? Você decide. José reconhece os irmãos na hora, mas em vez de revelar sua identidade, resolve testar a honestidade deles. Afinal, quem não ficaria curioso para saber se os irmãos mudaram? Ele fala com eles por meio de intérprete, só para manter o mistério, e faz perguntas afiadas. De onde vocês vêm? Quantos são na família? Tem mais alguém em casa? Os irmãos, nervosos, contam tudo. Viemos de Canaã. Somos 12 irmãos. Um ficou com nosso pai e o outro, sumiu. Sumiu? José quase ri. Se existisse grupo de WhatsApp, ele mandaria um emoji de olho arregalado. José então acusa os irmãos de serem espiões. Eles entram em pânico. Não, senhor, somos honestos. Honestidade é uma palavra forte para quem já vendeu o próprio irmão, não acha? José manda prender todos por 3 dias, só para sentir o drama. Depois libera 9 e mantém Simeão preso, exigindo que tragam Benjamim, o irmão mais novo, como prova de que estão falando a verdade. Os irmãos voltam para casa levando comida, mas também um peso na consciência. No caminho, descobrem que o dinheiro que pagaram foi devolvido nos sacos de cereal. Pronto. Agora, além da culpa, tem paranoia. Será que vão achar que a gente roubou? Jacó, ao saber da exigência de levar Benjamim ao Egito, entra em modo proteção máxima. Já perdi José, agora querem levar Benjamim. Só falta me pedirem o cartão de crédito. A fome aperta, o estoque acaba e não tem jeito. Benjamim precisa ir. Judá, o mesmo que sugeriu vender José anos atrás, agora promete proteger o irmão mais novo a qualquer custo. Olha só como o tempo muda as pessoas, ou pelo menos as obriga a prometer. De volta ao Egito, os irmãos se apresentam a José, desta vez com Benjamim. José, ao ver o irmão caçula, quase desaba. Ele se retira para chorar escondido, lava o rosto e volta com pose de governador. Prepara um banquete para todos, mas faz questão de servir 5 vezes mais comida para Benjamim. Sabe aquele teste de ciúmes? Pois é, José estava conferindo se os irmãos ainda tinham inveja do filho favorito. Depois do banquete, mais um teste. José manda colocar um cálice de prata no saco de Benjamim, e quando os irmãos estão voltando para casa, manda seus servos irem atrás. Acusação de roubo, clima de tensão. Todos voltam ao palácio tremendo. José diz que só Benjamim ficará como escravo e os outros podem ir embora. Judá então faz um discurso emocionante, oferecendo-se no lugar do irmão. Não podemos voltar para casa sem Benjamim. Nosso pai não vai aguentar. É nesse momento que José não aguenta mais. Ele manda todos saírem da sala, revela sua identidade e chora alto. Tão alto que o palácio inteiro escuta. Eu sou José, o irmão que vocês venderam. Silêncio total. Os irmãos ficam pálidos, esperando o troco. Mas em vez de vingança, José oferece perdão. Não fiquem preocupados. Foi Deus que me enviou antes de vocês para salvar vidas. Pausa para reflexão. Você teria esse coração? Depois de tudo, José escolheu perdoar. Ele enxergou propósito onde só havia dor. E cá entre nós, isso é raro. Ele abraça os irmãos, chora com eles e convida toda a família para morar no Egito, onde não faltaria pão nem abraço de reconciliação. No próximo episódio, prepare-se para mais reencontros, mudanças de endereço e a chegada de Jacó ao Egito. Porque se você acha que drama de família acaba fácil, é porque ainda não conhece o final dessa história. E aí, ouvinte, você já perdoou alguém que te machucou de verdade? Ou ainda está esperando o momento certo para dar o troco? José mostra que, às vezes, o perdão é o maior plot twist de todos. Episódio 8. A chegada de Jacó e a reconciliação familiar. Imagine a cena. Depois de anos de saudade, segredos e muito drama, finalmente chega o dia em que o passado e o presente vão se encontrar. Canaã está em crise. O Egito virou o centro do mundo e, no meio desse caos, uma família cheia de histórias mal resolvidas se prepara para a maior mudança de suas vidas.
Se você acha que mudança de cidade já é complicado, imagina mudar de país com toda a família, rebanhos, bagagens e, claro, um caminhão de emoções. Jacó, o patriarca, já não é mais um jovem cheio de energia. O tempo passou, as rugas chegaram e o coração dele carrega o peso de muitas perdas. Ele ainda sente a ausência de José, aquele filho que, para ele, estava morto há anos. Mas de repente tudo muda. Os filhos voltam do Egito com uma notícia que parece impossível. Pai, José está vivo. E não só isso, ele é o governador do Egito. Se existisse teste de pressão naquela época, Jacó teria precisado de um na hora. No começo, Jacó não acredita. Afinal, quem acreditaria? Mas a insistência dos filhos, os presentes enviados por José e principalmente a fome que não dava trégua, convencem o velho patriarca a fazer as malas. E que mudança! Não era só pegar um ônibus e seguir viagem. Era reunir toda a família, filhos, netos, servos, animais e cruzar o deserto rumo ao desconhecido. Se existisse checklist de mudança, Jacó teria uma lista do tamanho de um papiro. Antes de partir, Jacó faz algo fundamental. Ele para em Berseba para sacrificar a Deus. Ele busca orientação, porque mudar de vida assim do nada não é fácil. E Deus fala com Jacó em sonhos, dizendo: "Não tenha medo de descer ao Egito. Eu farei de você uma grande nação lá." Pronto, Jacó ganha o empurrão que faltava. Porque quando Deus diz vai, não tem deserto que segure. A viagem é longa, cansativa e cheia de expectativas. Imagina a ansiedade, cada passo mais perto do reencontro com o filho perdido. E, finalmente, chega o grande momento. José, sabendo que o pai está a caminho, prepara sua carruagem oficial e vai ao encontro de Jacó. Quando se veem, não tem discurso, só emoção. José se lança nos braços do pai e chora tanto que até os egípcios devem ter ficado com vontade de abraçar alguém. Pausa para reflexão. Você já reencontrou alguém depois de muito tempo? Aquele abraço que parece curar todas as feridas? Foi assim com Jacó e José. O tempo não apaga o amor, e o perdão transforma até as histórias mais doloridas. Agora começa a segunda temporada da vida dessa família, a adaptação ao Egito. José apresenta sua família ao faraó, que, generoso, oferece a melhor terra do Egito, a região de Gósen, para Jacó e seus descendentes. Não era só um cantinho qualquer, era uma área fértil, perfeita para criar rebanhos e recomeçar a vida. Se existisse programa de realocação de estrangeiros, José teria sido o melhor agente de todos os tempos. Jacó, mesmo idoso, impressiona o faraó. O rei do Egito pergunta quantos anos ele tem e Jacó responde com aquele tom de quem já viu de tudo: "Os anos da minha peregrinação são 130. O faraó deve ter pensado: este aí já sobreviveu a muita coisa. E, de fato, Jacó sobreviveu a enganos, fugas, lutas, perdas e agora, finalmente, a reconciliação. A família de Jacó prospera em Gósen. Eles têm comida, trabalho, paz e pela primeira vez em muito tempo estão juntos de novo. Mas não pense que acabou o drama. Jacó, antes de morrer, faz questão de abençoar cada um dos filhos e netos. E, como sempre, não perde a chance de surpreender. Ele cruza as mãos e dá a bênção maior ao neto mais novo, Efraim, em vez de Manassés, o mais velho. Tradição? Que nada! Na família de Jacó sempre tem um plot twist. José, como bom filho, cuida do pai até o fim. Eles conversam, relembram o passado e Jacó faz um pedido especial. "Quando eu morrer, me enterre em Canaã, junto dos meus antepassados." José promete, porque sabe que, apesar de tudo, as raízes da família ainda estão lá, na terra prometida. E aqui vai um momento de reflexão. Quantas vezes a reconciliação exige coragem para voltar ao passado, encarar as dores e, mesmo assim, escolher o amor? Jacó e José mostram que, apesar de muita dor, sempre há espaço para um novo começo. Enquanto isso, o Egito segue enfrentando a fome, mas a família de Jacó está segura, graças à sabedoria e ao perdão de José. Eles aprendem a conviver com uma nova cultura, novos costumes e, claro, com o fato de que o irmão caçula agora é praticamente o vice-rei do país. Se existisse Instagram, as fotos de família teriam legendas tipo "do poço ao palácio, quem diria?" Mas nem tudo são flores.
Ainda há inseguranças, lembranças do passado e aquela dúvida: será que José realmente perdoou os irmãos? Será que algum ressentimento ficou guardado? O tempo vai mostrar que o perdão de José é verdadeiro, mas a insegurança dos irmãos também é real. Eles ainda temem que depois da morte de Jacó, José resolva se vingar. Drama de família, versão bíblica. No próximo episódio, vamos acompanhar os últimos anos de José, as bênçãos finais de Jacó e como essa família se torna um embrião das 12 tribos de Israel. Porque se você acha que essa história já teve emoção demais, é porque ainda não viu o legado que ela deixou para o mundo. E aí, ouvinte, já pensou em recomeçar tudo em outro lugar? Já sentiu o poder de um reencontro verdadeiro? Ou ainda está esperando o momento certo para perdoar e reconstruir? A saga de José e Jacó mostram que, mesmo depois de muita dor, sempre há espaço para um novo começo. Episódio 9. Os últimos anos de José e o legado para as tribos de Israel. Se você acha que depois de tanto drama, reviravolta e emoção, a vida de José finalmente entrou nos trilhos, pode se preparar. A história ainda tem muita lição para dar, porque na Bíblia, até o final é cheio de significado. E cá entre nós, José não seria José se não deixasse um legado para as próximas gerações. Depois de tudo o que viveu, túnica colorida, poço, caravana de escravos, casa de Potifar, prisão, palácio, reencontre com a família, José finalmente pode respirar. Ele se tornou o braço direito do faraó, salvou o Egito da fome, trouxe sua família para Gozém e viu seus filhos crescerem em terras estrangeiras. Se existisse LinkedIn naquela época, o perfil de José seria o mais invejado do Oriente Médio. Mas mesmo no auge do poder, José nunca esqueceu de onde veio. Ele era o filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão. E por mais que a vida no Egito fosse confortável, ele sabia que o verdadeiro lar da família era Canaã, a terra prometida. Esse sentimento de pertencimento, de ter raízes, é algo que José fez questão de passar para seus filhos e irmãos. Falando em filhos, José teve 2, Manassés e Efraim. E como sempre, a família de Jacó não consegue seguir um roteiro tradicional. Na hora de abençoar os netos, Jacó troca as mãos e dá a benção maior ao mais novo, Efraim, transtornando aí a lógica da primogenitura. José até tenta corrigir o pai, mas Jacó insiste: o mais novo será maior que o mais velho. Se você achava que favoritismo era coisa do passado, tá aí mais uma prova de que tradição é só um detalhe para essa família. Os anos passam, Jacó envelhece e sente que sua hora está chegando. Ele reúne todos os filhos para dar as bênçãos finais, e cada um recebe uma palavra profética, algumas animadoras, outras nem tanto. José, claro, recebe uma bênção especial, reconhecendo sua fidelidade, resiliência e papel fundamental na salvação da família. Jacó pede para ser enterrado em Canaã, e José, fiel ao último desejo do pai, organiza tudo para que o corpo de Jacó volte à terra dos antepassados. Imagina a cena: cortejo fúnebre de luxo, com direito a egípcios, israelitas e muita emoção. Se existisse transmissão ao vivo, seria trending topic. Depois da morte de Jacó, o medo volta a rondar os irmãos. Eles pensam: agora que papai morreu, será que José vai se vingar? O passado ainda pesa e a culpa não desaparece tão fácil. Eles vão até José, se curvam e pedem perdão mais uma vez. E José, com aquele coração gigante, responde: não tenham medo, eu não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para salvar muitas vidas. Se existisse prêmio de maturidade emocional, José ganharia fácil. A vida segue. Os irmãos de José se estabelecem no Egito. Suas famílias crescem e, aos poucos, as 12 tribos de Israel começam a tomar forma. José vê seus filhos, netos e até bisnetos crescerem.
Ele se torna uma espécie de patriarca, conselheiro e símbolo de esperança para todos. E mesmo com toda a prosperidade, nunca perde a fé de que um dia o povo de Israel voltará para Canaã. Antes de morrer, José faz um pedido aos irmãos: quando Deus nos visitar e nos tirar do Egito, levem meus ossos com vocês. Ele sabia que o Egito era só uma estação de passagem, não o destino final. E esse pedido virou promessa, passada de geração em geração, até o dia em que Moisés, séculos depois, cumpriu o desejo de José e levou seus ossos de volta à terra prometida. Agora, pausa para reflexão. Que legado você gostaria de deixar? José não deixou só riquezas ou títulos, mas uma história de fé, perdão e esperança. Ele mostrou que mesmo nos piores momentos é possível confiar que Deus está escrevendo algo maior e que às vezes o que parece tragédia é só o começo de um plano incrível. Se você olhar para trás, vai perceber que a saga de José é, acima de tudo, uma história sobre família, recomeços e propósito. Ele foi traído, humilhado, esquecido, mas nunca deixou de acreditar que sua vida tinha valor e, por isso, se tornou inspiração para gerações. E você, ouvinte? Já pensou no impacto que suas escolhas podem ter no futuro? Já parou para refletir que, mesmo nos dias difíceis, o seu exemplo pode ser o que transforma a vida de alguém? José nos ensina que o verdadeiro legado não está nas riquezas, mas no que deixamos gravado no coração das pessoas. No próximo episódio, vamos encerrar essa temporada com o olhar para frente. O que acontece depois de José? Como a história da sua família prepara o caminho para os próximos capítulos da Bíblia? E claro, aquele gancho irresistível para você não querer perder a próxima jornada. Afinal, se tem uma coisa que aprendemos com José, é que a vida é cheia de altos e baixos, mas sempre vale a pena confiar no autor da história. O legado de José e o começo de uma nova jornada. Chegou a hora de fechar as cortinas dessa temporada. Mas, como toda boa história, o fim é só o começo de algo ainda maior. Se você acompanhou cada episódio, já percebeu que a vida de José foi muito além de uma saga de superação. Foi uma aula de resiliência, perdão, propósito e fé. Ingredientes que nunca saem de moda, seja no deserto, no palácio ou no seu próprio cotidiano. Pense em tudo que José viveu. Ele foi rejeitado, vendido, acusado injustamente, esquecido por quem prometeu ajudar, mas nunca perdeu a esperança. Ele não deixou que as feridas do passado definissem o seu futuro. Pelo contrário, transformou cada dor em lição, cada queda em degrau, cada lágrima em combustível para seguir adiante. José nos mostra que não importa o tamanho do poço, nem a profundidade da prisão, nem o tempo de espera. O que importa é a certeza de que Deus está escrevendo uma história maior, mesmo quando a gente não entende o roteiro. Ele não se vingou, não guardou rancor, não usou o poder para humilhar, mas para restaurar. E por isso, seu nome atravessou gerações como símbolo de perdão e esperança. E aí, ouvinte, qual é o seu poço hoje? Qual é a prisão que parece não ter saída? Talvez você esteja esperando por um milagre, por uma resposta, por um recomeço. Talvez já tenha pensado em desistir ou ache que ninguém vê o que você está passando. Mas a história de José te lembra: até quando tudo parece parado, Deus está trabalhando nos bastidores. A vida não é feita só de túnicas coloridas e finais felizes. Tem dias de túnica rasgada, de lágrimas escondidas, de sonhos adiados. Mas também tem dias de reencontro, de abraço apertado, de promessa cumprida. E mesmo que você não veja agora, o autor da sua história nunca perde o controle da caneta. O legado de José não está apenas nos celeiros cheios, nos títulos ou nas riquezas. Está na capacidade de perdoar, de recomeçar, de acreditar que o bem pode vencer o mal. Está na coragem de olhar para frente, mesmo quando o passado insiste em puxar para trás. E para encerrar, nada melhor do que um versículo que resume tudo o que aprendemos com José. Anota aí, porque esse é daqueles para guardar no coração.
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Essa é a essência da jornada de José. O mal não tem a palavra final. Sempre há espaço para um novo começo, para a graça, para o propósito. E claro, não poderia faltar aquele spoiler que todo mundo adora. A história não termina aqui. O Egito, que foi refúgio para a família de José, um dia se tornará cenário de novos desafios, de opressão, de milagres e de libertação. Porque quando menos se espera, surge um novo protagonista, um bebê colocado num cesto, flutuando pelo Nilo. Mas essa, meu caro ouvinte, é uma história para a próxima temporada. Se você gostou dessa jornada, já prepara o coração, porque vem aí a saga de Moisés, uma história de coragem, fé e libertação que vai fazer você repensar o que significa confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Obrigado por viajar com a gente do poço ao palácio, do desespero à esperança, da dor ao perdão. Que a história de José inspire você a nunca desistir, a perdoar sem medida e a acreditar que no final Deus sempre transforma o mal em bem. Até a próxima temporada. E lembre-se, a sua história ainda está sendo escrita.